E temos também uma quarta proposta, que é opcional agora. Não será mais obrigatório. Não tem mais aquela questão da consagração casada. E quando você é consagrado evangelista, ou você é autorizado evangelista, automaticamente você já começa a pagar aquela taxa da CGADB. E para muitos, coitado, é uma cruz pesada, porque muitos estão, inclusive, inadimplentes. Outros não pagam porque não podem. E uma taxa que agora é mais de R$200. Então será opcional. Quando você for autorizado, consagrado a evangelista, você vai assinar um termo dizendo se aceita ou não contribuir para a CGADB. Não vai ser obrigatório, nem vai ser imposto. Vai ser por livre e espontânea vontade sua, porque é assim que diz a lei. Na reforma trabalhista, as associações deixaram de cobrar essas taxas que antes da reforma trabalhista era obrigacional. E olha que eu sou advogado, pela graça de Deus, também conheço a área trabalhista e advogo nela também. Mas antigamente era obrigatório, agora não, é opcional. O associado tem que assinar um termo e por escrito dizendo se quer ou não aderir a essa taxa social, ou melhor dizendo, associativa, não é nem social, uma taxa associativa. E aí não será mais obrigatório, mas opcional essa taxa da CGADB. O presidente da CGADB, ele é presidente, respeitamos, vamos trabalhar junto caso eu ganhe, mas o que é certo é certo. O que é legal, e essa taxa, a lei diz que ela é opcional, não é obrigatória, não é a consagração casada. Essa será a nossa proposta também, de ser opcional essa taxa da CGADB. Outra proposta que eu quero trazer para vocês é com relação a pecados. Na minha gestão, no meu plano de governo que eu já estou mostrando para vocês, será dessa forma: quem cometer pecados de natureza moral, porque vocês sabem que a Bíblia diz que em todo tempo seja alva as nossas vestes. Alva está falando de conduta, de testemunho. É claro que existem as acusações infundadas, existem as calúnias, mas caso seja comprovado, porque vai ter ali o direito do contraditório, da ampla defesa, que é ouvir a sua versão, ele vai então provar a sua inocência e, se culpado for, se for constatado, ele então será suspenso por 10 anos. É a minha proposta no meu governo. Porque tem que haver moralização. Tem que haver, né, a Bíblia diz que tem que haver punição. A Bíblia diz que quem errar é para a gente até puni-lo. É para a gente repreender na frente de todos, para que os outros tenham temor. Então, sem punição não há temor. E aí vira uma reincidência, uma anarquia ou uma molecagem. E nós temos que aprender a tirar a sandália dos pés, como disse o Senhor. Porque o lugar que nós pisamos e nós convivemos, que é o mundo espiritual, que é o reino de Deus, que é a igreja, é um lugar santo. 10 anos ele ficará suspenso, licenciado, e tem mais. Obreiro que for suspenso, licenciado por causa de pecados morais, aqueles escandalosos, ele então não terá direito à prebenda. Porque o cidadão comete o erro e ainda vai receber um bônus? Não, ele tem que receber ônus. Ele vai ser punido 10 anos sem direito à prebenda. E aí o que é que acontece? Depois de 10 anos, será formada uma comissão, que vai ter essa comissão, que vai analisar se ele tem ou não condições de voltar. Saber se ele destruiu a família do outro, saber se ele tem testemunho, se ele ficou na igreja, se ele aceitou a punição, se ele não se rebeliou, e por aí vai. E ele voltará não mais a ser titular de igreja, ele não vai ser mais pastor titular de igreja. Ele vai voltar para ser um auxiliar de um pastor. Pastor, mas auxiliar. Nunca mais voltará a ser titular de campo. Porque, para mim, ele perde a sua idoneidade. Ele perde, né, o moral para que ele possa corrigir alguém. Ele não perde a sua vida com Deus, ele vai ser restaurado para o ministério, mas ele não poderá mais ser titular de igreja. Ele será apenas um auxiliar de um titular de uma igreja. Essa é a minha outra proposta. 10 anos, suspenso, e depois de 10 anos é que ele volta, depois de passar por uma triagem, e aí depois disso ele volta a ser auxiliar, pastor auxiliar de um outro pastor titular. Nunca mais será titular presidente de um campo. Outra proposta minha, e por que eu estou fazendo isso? Pastor, você não tem misericórdia? Temos. Mas lembre-se que Deus é amor, mas a Bíblia diz que ele corrige a quem ama. Lembre-se que a palavra de Deus diz
que a vara é para as costas do que é tolo. E nós não podemos perder o sal ministerial. Porque se perdermos, meu Deus, onde vamos parar? Quem vai acreditar em nós? E nós precisamos, claro que haverá escândalo, como Jesus disse. Nós temos que mostrar a nossa indignação diante desses escândalos. E agora, uma outra proposta. Temos aqui uma proposta que pastores que não forem dizimistas, porque há um número de inadimplência, senhores, muito grande. E lembre-se do que diz o profeta Malaquias, que essas arrecadações, esses dízimos, são para que haja um mantimento na casa do Senhor. Não é para ninguém montar impérios, não é para ninguém comprar jatinho, fazendas com muitas cabeças de gado, que compre com seu dinheiro, mas nunca pegando o dinheiro da igreja e se usufruindo comprando carro de R$1.800.000. É direito do obreiro ter um carro, ter a casa, é direito dele, mas como presidente da CEADEP, eu não vou aceitar inadimplentes. O inadimplente, segundo o meu plano de governo, a minha proposta, é o quê? Ele não vai poder, de forma nenhuma, ele não vai poder assumir campos maiores, campos de um porte maior. Inadimplente não vai assumir. Inadimplente também, se ele for evangelista, não será consagrado a pastor. Porque se ele é inadimplente e fiel evangelista, continuará sendo pastor infiel. Não será consagrado a pastor. E para ser consagrado evangelista, nós vamos olhar o histórico dele. E vamos ver se ele contribui. Se ele for contribuinte fiel, é que ele será então autorizado ou consagrado evangelista. Outra coisa, obreiro infiel não poderá fazer parte de nenhuma superintendência. Ele não poderá ser superintendente, ele não poderá participar de assessoria, seja ela contábil, jurídica, assessoria de ingresso, nenhuma. Ele não vai poder participar de nenhum cargo na CEADEP. E tem mais. Nós iremos, em cada ano, prestar conta, porque as contas agora, é uma outra proposta, serão prestadas anualmente. A cada AGO haverá prestação de conta. E nessa prestação de conta vamos colocar o nome dos dizimistas, quanto dizimaram durante o ano, e haverá também uma lista daqueles que não dizimam, inadimplente. Daremos aos pastores, prestação de conta será dado gratuitamente, você chega e solicita, mas na AGO a gente já vai estar lá com o contador entregando para cada membro relatório, prestando conta, e lá vai constar o nome dos que são dizimistas e dos que não são. E aí iremos também apresentar às igrejas. Cada pastor vai receber e nós iremos entregar cada relatório ao corpo docente daquela igreja, os presbíteros, auxiliares, diáconos, e estaremos entregando o relatório da CEADEP. Pastor, não é só para pastor, mas entregaremos também para os obreiros, para saber se o pastor dele é ou não dizimista. E aí eles vão ver que não é justo, a gente tem que receber dízimo, pagando dízimo. Então, faremos esse relatório todos os anos. A cada AGO será prestado conta, será de ano em ano. O que sai, o que entra, os dizimistas que não são, o que foi arrecadado, os funcionários, quanto ganha o presidente, tudo de forma transparente. Lembre-se que aí fora no mundo tem um chamado site do governo federal, que ele é chamado de canal da transparência, portal da transparência. E é justo se prestar conta. A Bíblia diz que quando os discípulos voltaram, lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 14 e 15, diz que eles reuniram a igreja e relataram o que havia sido decidido pela igreja. E reuniram a igreja e entregaram o relatório. Então é preciso a gente entregar esses relatórios também aos corpo docente daquela igreja que o seu pastor é pastor dela. E assim nós vamos com certeza diminuir a inadimplência, porque será uma vergonha as pessoas saberem que você não é dizimista, recebe dízimo e não paga dízimo. Essa é uma outra proposta para a gente moralizar. Nada de tomar a igreja, que já foi feito várias resoluções, não adiantou. Nós iremos agora impor sanções. Lembra lá dos Estados Unidos que está impondo sanção no Brasil, Alexandre? E muitas pessoas estão aprendendo com isso, entendendo e se corrigindo. Pois seremos também um canal de Deus para aplicar sanção a esses infiéis.